Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo David, tenho 16 anos e faço parte da equipe da Investins. E nesse vídeo aqui você vai aprender o que é o Banco Central e os motivos dele existir. Bom, vamos lá, mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, por favor, e assinar o sininho das notificações, para você não perder nada que a Investins vem lançando. Beleza, pessoal? Vamos lá. Banco Central. Renan, você já ouviu falar sobre o Banco Central? Já sim. Já sim? Pessoal, Banco Central do Brasil, BC ou Bacen ou BCB, tudo a mesma coisa. Ele faz parte do Sistema Financeiro Nacional do nosso país. Também é conhecido como BC, como eu falei, Bacen e BCB, beleza? Ou simplesmente Banco Central do Brasil. É uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional sem vinculação ao Ministério, ok? Ou seja, o Banco Central, ele é uma pessoa jurídica, ok? Mas ele tem direito público. Apesar de ser uma pessoa jurídica, ele tem direito público. E ele é meio que o pai de todos os outros bancos, beleza? Banco Central, pai de todos os outros bancos. Ele é meio que o chefão de tudo. E o que o Banco Central faz, assim, ó, de uma forma resumida? É só você imaginar que ele fiscaliza as instituições financeiras, ok? Ele executa as políticas monetárias do nosso país. Sempre que a gente fala de monetária, a gente está falando de dinheiro, sei lá, de dinheiro em circulação na economia. O Banco Central ele tem uma baita responsabilidade nisso aqui também. Daqui a pouco você vai entender como é que ele faz isso, quais são os instrumentos que ele possui para poder fazer isso. E ele também supervisiona o mercado de crédito, o mercado cambial e o mercado monetário do Brasil. E assim, o Banco Central brasileiro é do Brasil, né? Aí os Estados Unidos tem o Banco Central deles, a União Europeia tem o Banco Central deles. Cada um, né? Cada um ali tem o seu Banco Central. Cada país ele tem o seu Banco Central. Lembrando, pessoal, que o Brasil ele segue o regime de meta de inflação. Então, todos os anos, o Conselho Monetário Nacional, CMN, que a gente já falou aqui no canal, é o ministro da Economia, o presidente do Banco Central e acho que o secretário especial da Fazenda. Essas três pessoas é o Conselho Monetário Nacional. É o órgão mais poderoso do Sistema Financeiro Nacional. Eles definem uma meta de inflação para o nosso país. Ou seja, eles basicamente falam assim: ô Banco Central, a inflação do Brasil no ano de 1285 tem que ficar em 3%. E ela pode variar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Aí o Banco Central escuta aquilo e fala: Conselho Monetário Nacional, pode deixar. A gente tem alguns instrumentos aqui para fazer isso e a gente vai fazer o possível e o impossível para manter a inflação nessa meta suposta por vocês. E por isso, o Banco Central tem esse dever de cumprir a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E ele possui alguns instrumentos, como eu mencionei. Por exemplo, um dos instrumentos que o Banco Central ele pode modificar para afetar o crédito, para afetar a circulação de dinheiro na economia brasileira, é a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. Que toda vez que ela está alta, o crédito está mais caro, e toda vez que ela está baixa, o crédito está mais baixo. Isso tem forte ligação com a circulação de dinheiro na economia. Por isso que é um baita instrumento para o Banco Central controlar o tanto de dinheiro que vai ter na economia, e isso acaba afetando a inflação. Então o Banco Central ele já mexe na Selic pensando na inflação para bater a meta do Conselho Monetário Nacional. De uma forma bem resumida, é assim que funciona. O Banco Central também, pessoal, ele é o responsável por deixar o nosso sistema financeiro mais estável, mais eficiente. Além disso, ele também tem uma forte preocupação com a estabilidade da moeda. É um pouco disso que eu falei da inflação, da meta e tal. E lembrando também que assim, quem emite o dinheiro não é exatamente o Banco Central, tá? Aonde a gente imprime o dinheiro é na Casa da Moeda. Lembra daquela série lá, La Casa de Papel? Então, aqui no Brasil a gente também tem a nossa Casa da Moeda. Quem imprime o dinheiro é o pessoal da La Casa de Papel. O pessoal da Casa da Moeda. Só que quem manda eles imprimirem dinheiro é o Banco Central. Então tem tudo ligação no fim das contas. Mais algumas atribuições ao BC é que ele executa os serviços do meio circulante. Ele garante que a população tenha o fornecimento adequado de dinheiro em espécie. Então você já parou para pensar nisso? Como é que o governo sabe o quanto de dinheiro em espécie a população tem? E é importante o governo saber disso. Então o Banco Central ele meio que fica fiscalizando isso. Ele deve ter alguns dados lá sobre essa questão. Não deve ser certeiro, né? Porque, para você realmente administrar tudo isso, né, é muito dinheiro, são muitas pessoas envolvidas.
Então eles não devem exatamente saber quanto dinheiro em circulação em espécie tem assim no Brasil, mas eles devem ter um número assim próximo a isso. Eles também, pessoal, gerem o SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, e o SPI, o Sistema de Pagamento Instantâneo, por exemplo, o Pix. Então, eles também são responsáveis pela reserva de ouro e a reserva de moedas estrangeiras aqui no Brasil. Então, pô, o Brasil, sim, tem reserva de ouro, tem reserva de dólares. A gente tem que ter essas reservas para que no momento oportuno, no momento que a gente necessite vender dólar para comprar real, para fazer a nossa moeda se apreciar frente ao dólar, o Banco Central faça isso. Então, ele fiscaliza as instituições financeiras, autoriza, supervisiona e faz tudo isso aí que eu já falei para vocês. E sobre a política monetária, o controle, a quantidade de dinheiro na economia, o Banco Central ele deve encontrar o equilíbrio disso também, que é muito o que eu te falei sobre a meta de inflação. O legal da inflação é nem uma inflação muito alta e nem uma inflação muito baixa. É legal uma inflação na meta, porque isso diz que a economia certamente... Não certamente, mas a moeda está meio que equilibrada, o poder de compra está equilibrado. Quando a inflação está muito alta, a gente não tem poder de compra nenhum, está muito caro, né? A gente não compra quase nada. E quando a inflação está muito baixa e o nosso dinheiro está valendo mais, isso está significando que as pessoas não estão consumindo. E se as pessoas não estão consumindo, isso tem algum motivo. E muitas vezes esses motivos são motivos negativos. Por exemplo, uma Covid-19. É importante a gente saber que o Banco Central ele é composto por um presidente, que nesse momento que eu estou falando, dia 27/4 de 2022, é o Roberto Campos Neto. E ele também tem 8 diretores. Então o presidente meio que escolhe ali os diretores. E essas pessoas, elas administram o Banco Central, elas têm uma baita responsabilidade. Porque como vocês já observaram nesse vídeo aqui, o Banco Central ele pode fazer muitas coisas que vai afetar a minha vida e a sua vida aí. Em resumo, pessoal, é isso que o Banco Central faz. Ele tem muitas atribuições, ele faz muitas coisas, mas sempre relacionado à moeda, ao dinheiro e à economia. Ele tem outros parceiros, como o Conselho Monetário Nacional, ele também tem a ajuda da CVM, que forma o nosso Sistema Financeiro Nacional como um todo, o SFN, mas basicamente de uma forma resumida é isso. Ele pode fazer swaps cambiais, entrada e saída de moeda estrangeira, para fazer a nossa moeda se valorizar, se desvalorizar frente à outra, pode imprimir dinheiro através da Casa da Moeda e ter as nossas reservas internacionais. Se você tiver gostado desse vídeo, compartilhe esse conteúdo com um amigo ou um amigo, se inscreva no canal e faça a nossa comunidade crescer e o Renan ficar rico logo. Até a próxima, pessoal!